Cinema é muito bom quando a gente quer espairecer. Assistir uma coisa mais leve, mais despretensiosa, só para divertir mesmo, aqueles blockbusters. Mas por outro lado, a gente tem filmes que são o oposto. A gente precisa pensar muito mais. Filmes com um cunho contemplativo, que são quase poesias em forma de imagem. E assim é Casa Vazia, um filme sul-coreano dramático, sombrio, que me fez pensar bastante, que com certeza é muito emocionante. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu amo o cinema sul-coreano, sempre estou falando de alguns filmes aqui, indicando para vocês, e eu acho que é um cinema que precisa ser valorizado. Se você não tirou um tempinho, da sua vida aí para contemplar alguns desses filmes, e tem para todos os gostos, terror, suspense, dramático, comédia, tem de tudo. Então, um minuto de palmas para o cinema sul-coreano. E a gente precisa ficar repetindo isso porque tem gente que tem aquele preconceito, fala, cinema oriental, você não sabe o que tá perdendo. E Casa Vazia é um filme lá de 2004, que eu assisti quando eu estava fazendo faculdade, há uns 7, 8 anos atrás, e aquele filme mexeu comigo, me deixou pensando. Naquela época eu ainda não tinha tanta paciência assim para filmes contemplativos como esse aqui, que não é aquele tipo de filme que vai agradar gregos e troianos, não. Esse filme aqui você precisa ter mais paciência, é um filme com cunho extremamente poético, mas que vale a pena você parar para prestar atenção nele. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre filmes, séries de TV e outras coisas que tem por lá também. Esse filme aqui é dirigido por um cineasta sul-coreano chamado Kim Ki-duk, que também já fez muita coisa boa por aí. É um cara que já foi premiado em Cannes, em outros festivais ao redor do mundo. E aqui ele prova não só na mensagem, no roteiro que ele desenvolveu para Casa Vazia, mas também na forma com que ele filma, porque esse filme é extremamente corporal, tanto da parte dos atores passarem uma mensagem, mais importante de tudo, uma mensagem muitas vezes sem diálogo. Então você vê pelas feições, pela forma com que eles reagem e pela forma com que a câmera se movimenta. Isso também conversa muito com os diálogos silenciosos. Por mais que isso soe estranho, mas quem assistiu esse filme sabe muito bem do que eu tô falando. E eu vou seguir o padrão do canal, sem spoiler no início. Quando eu for dar algum spoiler, eu aviso vocês. Na história de A Casa Vazia, a gente tem o Tai, que é um jovem, ali uns 20 e poucos anos e tal. Esse cara começa o filme panfletando. Ele panfleta de uma casa em outra, você pensa assim, esse é o trabalho dele e tal. Mas tem um propósito por trás desse trabalho. Esse cara, ele não tem nada de convencional em relação a ele. Por quê? Nesse trabalho que ele faz de panfletagem, ele passa depois, alguns dias depois que ele deixou um panfleto na porta de uma casa, e ele vê que se tem ali um pequeno acúmulo de papéis é porque a galera daquela casa tá viajando. Aí o que ele faz? Ele invade aquela casa e passa ali 1, 2, 3 dias na casa. Sim, dormindo, tomando banho, se alimentando. Só que ele não é um cara pilantra de tudo não, tá? Você vê que o cara tem ali uma boa índole, porque o pagamento que ele faz para o dono dessas casas, sem eles saberem de nada, é consertando algumas coisas de estragado que tem ali na casa. Por exemplo, tem um radinho estragado, ele vai lá nesse período de 1, 2 dias que ele fica, conserta, um chuveiro, a mesma coisa. E aí ele vai vivendo um dia após o outro de maneira bem peculiar, trocando de casa em casa. É claro que tem um risco, porque, por exemplo, ele pode ter entrado numa casa e passado o dia lá e à noite o pessoal pode chegar. Então o filme mostra isso de maneira discreta também. Porém, todavia, contudo, o nosso menino Tai um dia invade uma casa de um cara que ele já tinha encontrado anteriormente, que é um cara meio prepotente, ali já se mostrou cheio de si, mas esse cara, ao que tudo indica, viajou. Então o Tai vai lá pra casa dele, que é uma casona chique, tem um negocinho de golfe que ele fica jogando ali. Ele vai acessar as mensagens lá, a caixa de mensagem, e vê ali que o cara fica conversando com alguém, com a esposa dele que estava na casa, e na verdade a esposa dele ficou lá na casa.
Sim, só o cara viajou. E ela estava observando o Tai ali de maneira silenciosa, sem ele perceber. E à noite, quando o Tai vai dormir, a moça então aparece para ele e ela tá com o rosto machucado e tal. O filme já dá indício que ela vive num relacionamento completamente violento, né? Ela sofre na mão do marido dela, ela é jovem, o marido parece ser uns bons anos mais velho que ela. O Tai então pensa, a casa caiu, vou sair daqui, ele sai fugido, ele percebe que a menina é triste e tal, que ela é um pouco diferente. Só que aí, mesmo depois que ele saiu com a moto dele alguns quilômetros, ele pensa assim, não, deixa eu ir lá, vou trocar uma ideia com aquela menina ali, tem alguma coisa ali. E é a partir daí que o filme começa. O mais brilhante desse filme é que sem um A, os protagonistas, eles não conversam entre si. O filme é quase sem diálogo. Os protagonistas mesmo, eles não falam, quem falam são as outras pessoas ali que aparecem de vez em quando, falam uma coisa ou outra. E a química desses estranhos que acabaram de se conhecer, mesmo sem trocar uma palavra, aí entra a questão corporal, a sinergia entre os dois, é incrível. Você vê o interesse um do outro, você vê que mesmo cada um com a sua estranheza peculiar ali, eles se entendem nas suas ações. Bem, na história eu vou parar por aqui, o filme vai muito mais além e é muito raro trazer aqui pro canal filmes dramáticos e com romance, mas é um romance completamente diferente, é um filme que como um todo ele se difere muito de outros filmes e isso é o mais sensacional dele para mim. A delicadeza com que tudo é feito aqui, desde a trilha sonora, as atuações, a direção, é tudo muito incrível, né? Como eu disse, o silêncio predomina, mas a gente quase não tem trilha sonora também, são em momentos pontuais, trilhas sonoras sutis, assim como seus protagonistas, e a gente não seria capaz de absorver a energia tão poderosa, eu diria assim, daquela relação entre esses dois personagens, se não fosse pela direção genial do Kim Ki-duk, porque ele consegue, né, transmitir ali com seus ângulos, captar os momentos exatos, da maneira precisa pra gente conseguir entender o que tá acontecendo ali. Enfim, é um filme que eu sou muito suspeito pra falar, porque eu gosto demais. Se você ainda não assistiu, né, vai com calma, claro, você precisa um pouco mais de paciência, mas tente absorver o que esse filme quer te dizer. É um filme coreano essencial, um pouco lento muitas vezes, mas mesmo assim eu acho que não tira o brilhantismo dele. Bem, hora dos spoilers, se você não quer saber mais nada, esse é o momento que você tem que fechar o vídeo e procurar o Casa Vazia e depois voltar aqui e comentar o que você achou mais uma vez, né? Não é um filme para todo mundo. E aí, seguindo a nossa história, a gente tem um momento em que o Tai e a Sun, né, estão ali na casa e tal, só que o marido da mulher chega, pega os dois de surpresa, né? Ali eles não tinham tido nenhuma relação a mais, né? Eles mais tinham aquela sinergia mesmo, aquela troca de olhares, quase que uma amizade ali. Só que aí o Tai, em um momento que ele tá mais escondido, ele vê a forma que o marido da Sun trata ela, maltratando a menina de uma maneira bizarra. Então o Tai, né, resolve lá usar o golfe como arma e salva a Sun dali, e eles vão viver da maneira que o Tai sempre viveu, indo de casa em casa. E aí essa é uma parte muito legal. E antes você só via o Tai, né, um cara solitário, agora os dois, só que ao mesmo tempo você vê a solidão ali percorrente. A solidão é um assunto prioritário, não só a solidão como o vazio existencial das pessoas, não só desses protagonistas que eu tô falando, mas as pessoas de fora. Porque esses protagonistas, por mais que eles sejam, né, um pouco estranhos, eles não falam, de vez em quando eles têm umas atitudes meio imprevisíveis, mas quem são os estranhos de verdade, quem são as pessoas, digamos, entre aspas, más, são as pessoas normais, as pessoas de fora, as pessoas que talvez não compreendam a maneira deles de viver. E aí, depois de passarem por diversas casas, eles começam ali a ter um relacionamento amoroso, de maneira também muito sutil. Porém, em uma dessas casas, os dois são pegos pela polícia, levados lá para a delegacia. A Sun é entregue para o crápula do esposo dela e o Tai fica preso. Então os dois são separados. Aí você pensa assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? A Sun,
ela, né, sente aquele vazio mais uma vez. Esse filme também flerta muito ali com a depressão. Ela estava completamente deprimida, não que o protagonista tenha sido a solução para todos os problemas dela, mas ela viu ali uma luz no fim do túnel, com aquele cara, mesmo vivendo de maneira peculiar e simples, ela estava tendo muito mais sentido do que vivendo aquela vida medíocre com o marido dela, e o marido dela tentando ser diferente, mas não conseguindo. O cara era um verdadeiro ali boçal mesmo. E aí é que o filme começa a ir para um lado poético, ele começa a se transformar de maneira que, na minha opinião, é brilhante. Então, os temas que a gente tinha visto até então, o vazio, a existência, os propósitos do ser humano, a convivência em grupo, etc., eles vão ganhando uma proporção maior a partir do personagem do Ty, porque ele tá preso, né, ele é levado pra cadeia, acontece um monte de coisa, o delegado lá, o cara que prende ele, é um cara corrupto e deixa o marido da mulher lá judiar do bichinho, mas aí ele fica numa cela sozinho treinando algo. Aí você vê o cara, né, treinando para ser silencioso, de vez em quando um guardinha vai visitar ele lá e o guarda não consegue ver onde ele tá e ele vai seguindo o cara. Então, assim, a gente vai descobrindo que a missão dele é se tornar uma pessoa invisível, mas dessa vez de maneira literal. Ele, de certa forma, já era uma pessoa invisível, já era uma pessoa que não era notada pela sociedade, e agora ele queria transcender aquilo, ele queria adquirir aquela técnica, né, de não ser visto de verdade para ir atrás da Sam. Então ele passa um bom tempo na cadeia, a Sam esperando ele finalmente sai da cadeia e a gente chega no ápice desse filme, que toda vez que eu assisto, rapaz, dá um negócio assim, porque a Sam, ela tá bem triste vivendo com o marido dela, e aí o Ty invade a casa sem perceberem. De vez em quando o marido fala, parece que tem alguém aqui, mas ele vai olhar, não tem ninguém, mas aí a gente descobre que o Ty tá lá na casa, ele tá aí na casa, né? Nossa, que piada horrível. Só que ele tá vivendo como uma sombra, e só a Sam consegue vê-lo, né? Porque ele geralmente, quando o marido dela tá lá, ele fica atrás do marido sempre, seguindo os passos. Aí mostra de vez em quando, né? Isso é impossível na vida real? É claro que é impossível. Não tem como isso existir. Mas é muito bonito, cara. A gente vê então o sacrifício desses dois personagens de viver mais uma vez de maneira peculiar, mas se amando, né? Da maneira deles. Porque se eles saíssem dali, fugissem mais uma vez eles iam ser caçados, a vida ia ser um inferno, não se sabe. Então eles optaram por viver daquela maneira, se amando, né? Aí tem os momentos de refeição e é gracioso, cara. Pra mim, a mensagem desse filme é tipo assim, sabe aqueles relacionamentos que alguém sofre muito mais que a outra pessoa, né? Sofre na mão dessa outra pessoa, e às vezes as pessoas têm vários anos de casados ali, mas ela por algum motivo precisa sustentar aquela relação, e aí um único elemento faz com que essa pessoa consiga aguentar aquilo, consiga viver com um sorriso no rosto, seja por causa de um filhinho, seja por causa de um cachorrinho, não sei, podem ser várias outras coisas, mas que é a prova que uma casa ela pode ser vazia, triste, uma pessoa pode flertar com a depressão, com a melancolia, mas basta um único elemento para essa situação melhorar e para ela arrumar um propósito de vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já assistiu Casa Vazia, deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme. Você não gosta por algum motivo, você acha que é lento demais. E se você por um acaso tomou todos esses spoilers, eu indico bastante porque é um filme muito interessante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante. Um grande abraço e até mais.